Então, vamos inicialmente, né, agradecer a presença aí de todos, né, dar um bom dia a todos, e iremos dar início, então, à palestra de Bioinovação e Nova Industrialização Brasileira, NIB, né, como agregar valor às patentes depositadas pelas ICTs. É um evento realizado em conjunto com a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFES, a AGIT, e o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual Industrial, INPI. A palestra do dia, né, do doutor Hélio Santa Rosa Costa Silva. Ele é farmacêutico pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é mestre em Química, doutor em Fármaco e Medicamentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, no campus São Paulo. Em março de 2007, ele começou a trabalhar no INPI, no cargo de pesquisador em propriedade intelectual. Atualmente, ele é chefe substituto da Divisão da Cooperação Nacional, do INPI Brasil. A Divisão da Cooperação Nacional, ela participa das atividades de disseminação do conteúdo da propriedade intelectual, construindo instrumentos de cooperação técnica firmados entre o INPI e diversos parceiros espalhados pelo Brasil. Entre eles estamos aqui nós. Nos últimos 5 anos, realizou cerca de 120 palestras em ICTs, parques tecnológicos e outros ambientes de inovação, sensibilizando e capacitando aproximadamente 11 mil pessoas. Ele atendeu cerca de 126 mentorias no âmbito do programa de mentorias, né, que na UFES nós chamamos de Minha Patente, né, do INPI, orientando os ICTs, empreendedores, startups, dentre outros, a como redigir e depositar pedidos de patentes e outros ativos intangíveis em conformidade com as diretrizes do INPI. Ele foi chefe da regional do INPI em Sergipe entre 2019 e 2023 e atualmente está lotado na regional do INPI da Bahia. Então, a palestra de hoje, né, ela trará noções introdutórias sobre a propriedade intelectual e como empreender com segurança esses temas, marcas, patentes, programas de computador. E eu passo agora, então, a palavra, né, ao palestrante do dia, doutor Hélio. Bom dia, Tiago. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Obrigado aí, Tiago, pela introdução. É sempre muito bom, né, a gente voltar àquela que foi a nossa casa aí durante uns 5 anos, que é essa cidade querida, Aracaju, e o pessoal da UFES mais ainda, né, gente? Então, eu sempre começo um evento desse, Tiago, agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade da gente poder falar sobre propriedade industrial, poder falar sobre o INPI e poder falar sobre os projetos que o INPI vem assumindo na medida que tem as suas regionais aí espalhadas pelo Brasil. Então, agradeço sempre a oportunidade daqueles que nos convidam para falar sobre isso e parabenizo vocês, né, cara? A gente sempre diz, né, eu tenho aqui colegas, amigos e amigas do INPI que também estão assistindo, pessoal lá do norte, que está abrindo agora a regional em Manaus, a Tainara, temos a Ana, temos a Tatiana também, que é uma examinadora de patentes. Então, assim, gente, é muito bom trabalhar com a UFES, porque a gente sempre costuma dizer, Tiago, que a gente chega para um parceiro, chega para um ICT, oferecendo trabalho, né? E aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, topa, vai ter uma periodicidade, e tem muita gente que não está disposta a querer fazer isso, e é natural. A gente entende, né? São escolhas que a gente faz. Então, a UFES, cara, a Universidade Federal de Sergipe, sempre que a gente bate a porta para apresentar algum trabalho, a gente é bem recebido, eles nos convidam. Quando a gente estava em Aracaju aí, Tiago, a gente trabalhava lá dentro do Sebrae Sergipe, e Danilo sabe disso aqui, Marina, querido professor Martins, a cada 3 meses a gente estava aí dentro da UFES, fazendo uma palestra, participando do PIX, que é esse programa de indução à criação de startups, o Inova Social. Então, assim, gente, bom dia a todos e a todas, mais uma vez. A gente vai conversar um pouco aqui com vocês sobre patentes, tá certo? O título da nossa apresentação, Bioinovação e Nova Industrialização Brasileira. Como agregar valor às patentes depositadas pelas ICTs. Então, assim, bioinovação, nova industrialização brasileira, bio, TIC, agro.
Por que a gente precisa falar sobre esses temas? Os senhores e as senhoras aqui presentes irão perceber que, na realidade, são esses temas hoje que a gente tem uma maior possibilidade de ter um financiamento, tá certo? Para desenvolver tecnologia nessa área. Nunca na história desse país a gente teve tanto investimento em ciência, em tecnologia, em fomento à propriedade, em fomento à criação da propriedade industrial. A gente tem inúmeros editais que percorrem o país aí, seja pelo Estado, seja pela FINEP, de maneira universal em todo o Brasil, e a gente vai conversar sobre isso, porque a gente precisa, fundamentalmente aqui, senhores e senhoras, entender que quando a gente pensa em propriedade industrial, que quando a gente pensa em criação de patente, a gente não está criando apenas por criar. A gente precisa criar, a gente precisa desenvolver tecnologia que efetivamente chegue ao mercado, que tenha um público consumidor e que assim essa tecnologia possa nos trazer dividendos, possa gerar empregabilidade, possa gerar algo que a indústria venha de fato produzir. Então a gente precisa pensar propriedade intelectual com essa perspectiva. Então, a gente vai conversar sobre isso. Eu deixo aqui meu e-mail para vocês. Quem precisar desse material, a gente vai disponibilizar. Tá certo, pessoal? Então, aqui, a sequência básica da nossa apresentação, né? A gente vai falar um pouco sobre conceitos introdutórios, como está essa questão da bioinovação, o agro, quais são as oportunidades de financiamento público nessa área, tá certo? Depois a gente começa com um aspecto mais técnico, envolvendo patentes, como gerar patentes que possuam valor, e daí a gente vai dar exemplos sobre isso, tá certo? E a gente, do meio para o final da nossa apresentação, a gente vai trabalhar um pouco, porque a gente acha que isso é muito importante. Sempre que eu tenho oportunidade para falar sobre patentes, eu não esqueço de falar sobre redação de patentes. E por que eu falo isso? Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma taxa de indeferimento muito alta para os pedidos nacionais. Então, a gente vai abordar um pouco a minha primeira patente, esse programa que o INPI desenvolveu, o tema suficiência descritiva, que nada mais é como eu ensinar a obter aquele meu exemplo de concretização de maneira que alguém leia aquilo e consiga fazer. E, por último, a gente fala sobre o programa de mentorias do INPI. Tiago, Marina, vocês que vão controlar o chat aí, fiquem à vontade. Quem perguntar, a gente para, conversa, tá certo? A gente sempre trabalha com essa perspectiva de interação aqui, gente. Então estamos aqui com 42 pessoas. Não faz o menor sentido eu ficar falando aqui meia hora, uma hora, e ao final vocês fazerem 1, 2, 3 perguntas. Isso aqui não tem hora para terminar. Começou 10 horas, até 11h30, meio-dia, meio-dia e 15. O importante é a gente poder conversar aqui e esclarecer alguns conceitos que são muito importantes para quem está trabalhando, para quem está procurando gerar tecnologia dentro das nossas universidades brasileiras. Tá certo? Então, continuando aqui, a gente sempre mostra, né, o primeiro slide, o site do INPI, né? Marcas, patentes, dados industriais, e deixa muito claro, né, que o INPI não envia boleto para ninguém, pessoal. A quantidade de pessoas que continuam recebendo boletos que não são enviados pelo INPI pagando, cada dia eu fico mais surpreso. Um dia desses, eu aqui em Salvador, enquanto INPI, a gente funciona dentro do Cimatec, tem uma parceria muito bacana. Eu recebi um senhor de Santo Antônio de Jesus. E, para minha surpresa, ele havia pago R$120 mil em boleto. Se ele não tivesse trazido os comprovantes, talvez até eu não tivesse acreditado. Então, vocês percebam que isso é uma indústria assim, muito complicada, tá certo? Em que pessoas não idôneas acabam cobrando esses valores e se passando pelo INPI, né? Então, gravem isso, fale para seus amigos, seus colegas, que o INPI ele não envia boleto para ninguém.
O usuário é quem entra no site do INPI e gera essa GRU, Guia de Recolhimento da União. Tá certo? Continuando aqui nossa apresentação. Ô, Hélio, só para... Desculpa interromper, tá? Não, Danilo, pode falar, cara. Fica à vontade. Dar um testemunho em relação a essa questão do boleto e só para o pessoal também entender, eles não... Ou a questão do golpe, o fraude é tão grande, do golpe tão grande, que eles não mandam só para pessoas físicas. A gente recebe, e até acho que semana retrasada, recebemos um e-mail de um escritório de advocacia, eu não recordo, acho que era de São Paulo, informando que a gente tinha um deferimento de uma marca, de fato a marca foi deferida, a gente tinha que pagar, mas já mandando boleto, eles já vão logo mandando um e-mail dizendo que tem que ser pago, já mandam o boleto. Aí é só para testemunhar aí que isso é feito não só, não é enviado boleto só para as pessoas físicas, mas eles também costumam mandar para a universidade até... Parece que ele, tipo, fica assim, eles não entendem que tem um órgão dentro da universidade que vai gerir isso e que eles sabem que isso não é... Então, se colar, colou, né? Vou mandar aqui, quem sabe eles caem, né? Exato. Já chegaram até para o financeiro da nossa universidade, e eles encaminharam o e-mail para a gente. Aí eu tive que explicar que trata-se de golpe, enfim. Mas é só para... impressionante. Eu trabalhava lá dentro do Sebrae e eles também, às vezes, se passavam pelo Sebrae cobrando boletos. Então, assim, gente, isso que o Danilo falou é muito importante. A quantidade de pessoas que caem nesse golpe, cada dia só aumenta. Então, assim, meus caros, eu sempre digo, né? Foi Claudinei, do Regenera World, que eu ia fazer uma pergunta. Rapidinho, Relaxa, cara. Como você entrou nesse assunto, eu queria falar, né, a importância da regularização das mídias, né? Porque o YouTube, ele uma vez jogou para mim um videozinho curto de queijo, né? De um kit de queijo com vinho e tudo mais, a um preço até acessível, não um preço muito diferente, né? Depois eu fui, claro, como eu sou experiente, fui lá no Reclame Aqui Ver, né? E era uma farsa, né? Tipo, eles, né, utilizam o YouTube, uma propaganda, pagam o YouTube para impulsionar uma falsificação, né? Para roubar das pessoas. Então, a regulamentação das mídias é muito importante para combater tanto esses, como você falou, quanto esses, né? Que pegam a gente ali no momento de estar assistindo um vídeo achando que é um produto de fato e, na verdade, é um golpe. Obrigado. Como é seu nome, meu amigo? Claudinei. Claudinei, essa sua fala é muito importante, cara, é muito importante mesmo, e a gente não vai deixar de falar sobre isso aqui nessa apresentação, a importância de uma política pública adequada, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Eu estava vendo essa semana aí que o governo já está retirando da pauta essa questão da regulação das mídias, porque, infelizmente, todo mundo aqui viu que o Congresso acabou de aprovar ontem, né? Então, assim, a gente, enquanto cidadão, a gente precisa fazer essa reflexão, porque depois do movimento pós-verdade, né, a gente vive tempos hoje em que tudo, de uma hora para outra, assume uma magnitude e que mentiras são tratadas como verdades e verdades são tratadas como mentiras. Então, assim, a gente não pode se furtar, a gente não pode deixar de participar desse debate enquanto um pensamento coletivo, enquanto formação de cidadão, tá certo? Que possa realmente discutir que país que a gente quer. A universidade, inclusive, tem um papel muito importante sobre isso. Falar para além dos muros da universidade. E vocês aí na UFS têm um trabalho social muito bacana e a gente sempre vai defender esse tipo de política. Obrigado pela intervenção, meu caro. Fica à vontade. Então, aqui, senhoras e senhores, quando a gente começa a falar em INPI, a gente primeiramente traz a missão do nosso instituto, impulsionar a inovação por meio da propriedade industrial. E lá no plano de ação de 2024, que é algo que a gente tenta concluir cada ano, no seu objetivo estratégico, a gente tem promover a cultura e o uso estratégico da propriedade industrial para a competitividade, a inovação e o desenvolvimento do Brasil. Isso está lá também no planejamento estratégico do INPI, que o INPI se comprometeu a entregar de 2023 a 2026. Quando eu vejo isso aqui, Tiago, Danilo, Tatiana, eu fico muito surpreso, né? Eu digo, rapaz, o cara que escreveu isso aqui, ele foi muito ousado. Porque INPI, impulsionar a inovação por meio da propriedade industrial,
O INPI sozinho, meus caros, ele não vai conseguir fazer isso. O INPI precisa fundamentalmente conversar com o Sistema Nacional de Inovação. MCTI, MIDIC, MEC, MAPA, CAP, CNPq. A gente está fazendo um acordo de cooperação técnica agora com a ACT, pessoal, em que o INPI, quando o pesquisador colocar o número do pedido da patente, já vai ter um link dele do currículo Lattes lá com o site do INPI, para confirmar a veracidade daquele depósito. Então, a gente também está procurando fazer acordo de cooperação técnica com o BNDES, já temos com o FINEP, justamente, meus caros, para essas instituições conversarem entre si e, de fato, a gente vir a transformar a inovação no nosso Brasil. Então, a gente tem aqui o mapa da cooperação nacional, ou seja, algumas entidades governamentais, algumas indústrias e empresas, as nossas queridas universidades, em que o INPI possui um acordo de cooperação técnica, ou seja, INPI procurando estreitar laços com essas instituições para poder desenvolver disseminações, programa de mentorias, entender as necessidades locais de cada ecossistema. Então, a gente mostra também que esses ACTs hoje, eles se preocupam muito com essa questão do bio, agro e TIC. Tá certo? Por que isso? Porque são áreas, meu povo, que a gente vai conseguir algum tipo de financiamento, que a gente pode efetivamente vir a desenvolver alguma tecnologia e ser absorvida pelo mercado. A gente mostra aqui inicialmente, né, as nossas regionais distribuídas pelo Brasil. A gente aqui na Bahia estamos em 4 servidores, a Viviane, que é a nossa chefe, o Wilson, a Camila e essa pessoa que vos fala. Então, a gente entende a política que é construída dentro do INPI e tenta disseminar isso por todo o Brasil. Aqui no estado do Amazonas, a gente está inaugurando agora, lá dentro do CBA, né, a nossa nova unidade, que vai se estabelecer lá em Manaus e que vai procurar atender toda essa região do norte. Então, quando a gente pensa em INPI, meus caros, a gente tem hoje uma carteira de cursos, tá certo? Muito grande, que pode ser oferecida a esses usuários com os mais diversos temas. Palestras, capacitações, cursos EAD, atendimento ao usuário. A gente tem um programa chamado PI nas escolas, que é um programa, gente, em que o INPI está indo lá conversar com alunos do primeiro, do segundo grau, porque a gente que trabalha com propriedade intelectual, a gente tem que, primeiramente, e a gente sempre fala isso, né, Danilo? A gente tem que entender que esse tema, ele não é algo rotineiro. Ele precisa de um debate maior. Porque eu faço uma graduação, eu faço uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um MBA, e não existe ali uma cadeira de propriedade intelectual. Claro que vocês têm aí o PPGPI, né? Que é o Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual. E, se eu não me engano, é o único no Brasil. Aí a gente vai ter a Academia do INPI, que também vai tratar sobre isso. Mas você não encontra esses temas muito difundidos pelo Brasil. Então, assim, trabalhar com propriedade intelectual é preciso ter esse alicerce, de que é um tema que a gente passou toda uma vida, por todo um histórico curricular, e sequer ouviu falar o que era patente, que é uma marca. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado. Alguém queria fazer alguma pergunta aí? Eu acho que saiu um áudio aí, Aline. Milena. Por enquanto, não temos perguntas no chat. Tranquilo, Marina. Nem Obrigado. fila. Show. Então, quando a gente pensa hoje num curso básico que o INPI desenvolve, a gente recomenda esse UPTEC aqui, que é um curso que vai abordar as temáticas da propriedade industrial. Ele ocorre fluxo contínuo durante o ano, e ele é muito interessante para quem está pensando em fazer mentoria,
porque você aqui vai ter esses conceitos iniciais sobre uma patente, sobre como fazer uma busca patentária. Então, a gente recomenda muito fortemente que aqueles programas que estão desenvolvendo essa mentoria com o INPI orientem esses alunos a fazerem esse curso. E a gente sabe que vocês da UFES têm feito isso de forma muito brilhante. Meus caros, minhas caras, quando a gente pensa em patente, a gente tem que fazer aqui uma provocação logo de início. As universidades brasileiras hoje estão fazendo essa reflexão, quando a gente vai depositar um pedido de patente, se a matéria objeto ali não consiste de uma mera descoberta. E por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que descoberta não é patenteável. E descoberta, senhores e senhoras, é aquilo que já existe na natureza. Então, quando eu estou pensando em patente de segundo uso médico, eu tenho um fármaco, tenho um composto, tenho uma molécula ativa, tá certo? Que ela funciona muito bem para hipertensão. E eu descobri agora que esse medicamento tem propriedades antineoplásicas. Isso se chama reposicionamento de fármaco, também conhecido como segundo uso médico. E aí eu vou depositar esse pedido de patente. Só que, de acordo com as diretrizes do INPI, isso está até em consulta pública, gente, que é da universidade aí, é bom dar uma olhadinha lá e deixar sua opinião. As diretrizes de exame apontam muito claramente que uma patente de segundo uso médico, eu tenho que ter teste em vivo. Então, não adianta pegar a cloroquina, não adianta pegar a ivermectina, fazer ali um teste in vitro e dizer que isso vai curar a Covid. A patente de segundo uso médico não funciona assim. Eu tenho que ter testes em vivo, tá certo? Um outro aspecto muito importante, que eu já recebi demanda de pesquisador de universidade fazendo isso. O camarada pegou lá uma estrutura computacional, Tiago, e desenvolveu moléculas novas. Aí ele faz um ensaio, né, de docking, lá com a enzima, ele não sintetiza a molécula e ele quer depositar a patente desses híbridos, né? Isso não dá patente, gente. Você não pode fazer uma molécula computacionalmente e querer depositar a patente dessa molécula. Você tem que sintetizar o composto, caracterizar, e aí sim você vai poder depositar o pedido de patente. Um outro aspecto muito importante vai dizer respeito, meus caros, à obtenção de extratos. Ou seja, eu pego uma determinada plantinha, misturo ali com a solução hidroalcoólica e deixo aquilo num balão de ensaio por um determinado período e vou depositar a patente disso. Você acha que daqui a 5, 10 anos, quando essa patente for examinada, quando ela for concedida, ela vai gerar uma transferência de tecnologia? Não seria melhor eu pegar esse extrato muito bem caracterizado, quali e quantitativamente, e tentar fazer uma forma farmacêutica final? Não seria melhor? Um creme, um xarope, uma pomada? A gente vai ver aqui, a gente vai falar sobre isso. Existe um edital que, para mim, é um dos melhores editais hoje, quando eu penso em como fomentar a propriedade industrial no Brasil. Se chama o edital FINEP de PI. Esse edital, gente, eles pagam de 1 a 6 milhões para uma determinada empresa, uma determinada startup, testar aquela patente que fora depositada pela Universidade Federal de Sergipe. A patente não precisa nem ser concedida, basta ser depositada. Então, olha que maravilha. E lá nesse edital, meus caros, tem extrato lá que virou protetor solar e ganhou 4 milhões para desenvolver a tecnologia. Então, a gente precisa pensar sobre esse aspecto. Eu não posso pensar em transferência de tecnologia daqui a 5, 6 anos, quando a patente for concedida, não. Eu preciso entender, peraí, o que eu estou escrevendo é bacana, tem informação suficiente para a patente ser concedida,
Isso o mercado consumidor vai se interessar. Então, são essas provocações aqui que a gente já faz de início e que, ao final dessa apresentação, eu tenho certeza que vocês terão uma opinião própria e um pouco diferente. Então, continuando, gente. Alguns conceitos que precisam ficar muito claros. O que é uma ideia, o que é invenção, o que é inovação. A gente vê muitas vezes, né? Congresso Brasileiro de Inovação. Aí você vai lá para esse congresso, aquilo ali é a apresentação dos alunos de pós-graduação. Porque a gente precisa entender, meus caros, minhas caras, que a inovação é aquela invenção que chegou ao mercado. Então, não é qualquer ideia, não é qualquer invenção. Patente não é sinônimo de inovação. Um dia desse eu fui para uma defesa de mestrado, né? E a aluna que fez o Profinit estava ali o tempo todo, Danilo. E você também é aluno de propriedade intelectual pelo BPGI aí. A aluna usando patente e inovação como se fossem sinônimos. E não é, gente. Eu posso ter patentes que se transformam em inovação e posso ter patentes que vai lá para o Lattes e não vira tecnologia e não chega ao mercado consumidor. Então, a gente precisa ter isso muito claro, porque, de acordo com o marco legal, ele estabelece muito claramente o que é inovação. E tem muito edital de financiamento que isso é levado em consideração. Então, se eu não obedecer essas diretrizes, é muito difícil eu conseguir esse edital para poder bancar aquela minha pesquisa. Então, quando a gente pensa em inovação, a gente tem dois tipos de inovação. Inovação radical e inovação incremental. A inovação radical é aquela primeira inovação que eu gero uma molécula, que eu gasto ali, estudo dos anos 80 apontava que era um gasto até $1 bilhão para se desenvolver uma molécula bioativa. Então, perceba que não é todo mundo que tem condição de fazer inovação radical. O mundo, gente, o Brasil, a USP, a Unicamp, o Nordeste, está fazendo isso aqui, ó, inovação incremental. Ou seja, eu de posse de moléculas que já são conhecidas, algumas delas até a patente já expirou, ou seja, já terminou os 20 anos, aí eu vou desenvolver combinações farmacêuticas, composições farmacêuticas, e essas, naturalmente, são pesquisas, são inovações que são mais em conta, custa menos, tá certo? Então, essa é uma estratégia muito bacana da gente utilizar. A importância de se desenvolver, né, tecnologias nas áreas bio, TIC e agro. Política pública de qualidade, gente. Quando a gente pensa em universidade pública e gratuita, isso é uma escolha do Estado. Alguém já quis aí polemizar e querer cobrar mensalidade de universidade pública. Então, vejam a importância da política pública de qualidade. Nova Indústria Brasil. O Brasil agora passa por uma transformação em que o Brasil procura, essencialmente, resgatar essa indústria brasileira. Então, a gente tem ali, são 6 eixos, tá certo? Em que o governo está aportando pesquisa, está bancando tecnologia para ser desenvolvida nessa área. Complexo econômico da saúde, transformações digitais na indústria, bioeconomia. A gente tem aí a nova estratégia da propriedade intelectual, publicada aí no mês de agosto, que traz uma série de objetivos a serem cumpridos e desenvolvidos. O INPI lá, inclusive, é citado nominalmente como aquele órgão que vai capacitar ICTs, instituições, empresários, nessa área de bioeconomia, de bioinovação. Então, assim, tem muito aporte financeiro chegando nessa área. Por isso que a gente fala que é importante procurar desenvolver tecnologia nessa área, gente. O governo federal destina 4,2 bilhões para alavancar a indústria de saúde.
Eu estou falando aqui, ó, outubro de 2024. Eu estou falando aqui em 2025. Então, a gente tem que se apropriar desses instrumentos para poder gerar algo que tenha um impacto e que tenha um retorno para a sociedade. No que diz respeito ao complexo econômico e industrial da saúde, a gente tem esses setores aqui, base química e biotecnológica, base mecânica, serviços de saúde, tá certo? Eu acho muito importante a gente pensar aqui e falar um pouco sobre esse Programa de Desenvolvimento de Inovação Local. Ou seja, o Brasil, ele pode fazer compras para um residente cujo o seu desenvolvimento seja até mais caro do que aquilo que vem de fora, de acordo com esse programa aqui, ó. O insumo farmaceuticamente ativo, se ele for nacional, ele pode ser até 15% mais caro do que aquilo que vem de fora. Então, ou seja, são políticas públicas que procuram, de fato, estimular essa parceria, universidade, setor produtivo, tá certo? Esse tema aqui é por demais sensível. O Brasil acabou de lançar o Plano Nacional de Fertilizante. Olha a nossa dependência aqui em fertilizante. Quando a gente pensa em potássio, a gente depende, pessoal, mais de 90% do que vem de fora. Então, o Brasil, de maneira estratégica, chegou e disse, olha só, eu vou estimular pesquisas nessa área. Eu vou aportar ali montantes para desenvolver essas áreas que são sensíveis no nosso país. Se a gente vai hoje fazer um estudo, quem é que mais estimula pesquisa, inovação no país? Tem gente que pensa diferente, mas eu tenho certeza que é o Estado brasileiro. Universidades, FINEP, BNDES. Então, a gente tem que se apropriar cada vez mais desses instrumentos, dessas ferramentas, para poder desenvolver, sim, tecnologias que tenham impacto e que gerem produtos e serviços que possam ser consumidos pela sociedade. A gente tem alguma pergunta aí, Marina? Está tranquila até aqui? Por enquanto não, Hélio. Mas assim que estiver, eu informo. Vou tomar aqui um gole d'água, pessoal. Então, continuando, né? A Amazônia, né? O que acontece, pessoal? Tem muita gente que está pesquisando na Amazônia, só que tem um porém. A turma vem, pesquisa, leva o insumo e deposita a patente lá fora. Isso já foi identificado, existe um mapeamento sobre isso, então a gente precisa entender melhor por que está acontecendo, para tentar ver se essa patente não é depositada via PCT aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa em propriedade intelectual, meus caros e minhas caras, a gente precisa fazer essa diferenciação. A propriedade intelectual, ela é o ramo do direito que busca compensar as criações de intelecto humano. Então, a gente tem, nesse grande guarda-chuva, o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. O direito autoral aqui é a música do Roberto Carlos, do Titãs, do Mastruz com Leite. Quem cuida disso é a Biblioteca Nacional, gente. O INPI vai cuidar de marcas, patentes, desenhos industriais, indicação geográfica e repressão à concorrência desleal. Então, ou seja, o nosso objeto hoje, a gente pode até pensar no futuro, fazer um bate-papo sobre marcas, desenho industrial. A gente já fez isso com a UFES, mas hoje a gente vai falar sobre patente. Então, já desmistificando, né, Danilo? A gente gosta muito desse termo. Não tem nada a ver, gente. Publicação científica, patente, segredo industrial. Isso aqui pode caminhar naturalmente junto. Eu posso desenvolver uma tecnologia que eu vou publicar o paper, eu tenho até 1 ano para depositar o pedido de patente. Essa patente vai durar 20 anos. Eu não posso passar de 1 ano, a gente vai falar sobre isso, período de graça. E eu tenho também o desenho industrial, o segredo industrial. Qual é a vantagem do segredo industrial? É que ele não tem prazo de validade. Muita gente da área da indústria alimentar trabalha com segredo industrial.
Por outro lado, a patente ela tem uma vigência. Depois de 20 anos, ela cai em domínio público. Então, continuando, né? O que vem a ser patente? A gente já até falou aqui, com noções introdutórias, mas patente, senhores e senhoras, é aquilo que o Estado concede ao inventor que gera um produto ou um determinado processo. Ou seja, título de propriedade temporário concedido pelo Estado ao inventor. E qual é a principal vantagem da patente? Qual é a principal vantagem da propriedade intelectual? É que ela permite que terceiros sejam excluídos de atos relativos à matéria protegida. Ou seja, se eu deposito a minha marca, se eu deposito o meu desenho industrial, se eu deposito o meu programa de computador, a minha patente, quem quiser consumir essa minha tecnologia vai ter que vir conversar comigo. Então, essa é a perspectiva. Então, vocês viram aí que a gente passou pela Covid. Que época, né? Não havia vacina para a Covid. Então, em 6 meses, a vacina foi desenvolvida e, felizmente, a gente fez uso e conseguiu contornar essa problemática. Se não houvesse propriedade intelectual, se o inventor não tivesse essa proteção, vocês acham que ele ia se preocupar em gastar ali alguns milhões de dólares se ele não tivesse esse reconhecimento? Então, percebam aqui a importância da propriedade intelectual. Ou seja, países que não respeitam propriedade intelectual, e existe isso, essa vacina nem chega lá. Tá certo? A população nem participa de estudo clínico. Porque, naturalmente, se você aporta ali uma quantidade de recursos, você tem que ter isso bem protegido e, assim, você ter a devolução daquilo que você investiu. Então, essa é a perspectiva da propriedade intelectual de uma patente. Ou seja, eu resolvo um problema que o Estado possui, em contrapartida, o Estado me dá a exclusividade de desenvolvimento daquela tecnologia. Então, continuando, né? A gente deixa muito claro que não existe patente mundial, pessoal. Patente só é válida em cada país. Eu já fui aqui, Tiago, em congressos, eu ouvi lá o professor dizer, eu publiquei o paper, aí o americano foi lá, pegou meu paper e fez a patente. Amigo, você depositou a patente no Brasil? Você depositou a patente nos Estados Unidos? A patente só vale, gente, naquele país que ela é depositada. A gente sempre faz esse slide aqui para mostrar, né, o percentual de depósito do residente. A gente vai entender aqui que nos últimos 20 anos é depositado no Brasil. Oi, Marina. A Damaria Santos, ela fez uma pergunta. Então, nesse caso, a patente, pelo que estou entendendo, é como um instrumento jurídico? A patente, ela é um instrumento jurídico. O INPI não vai cuidar desse aspecto jurídico. O INPI diz que a patente é válida. Se alguém infringir a sua patente, você não vai ao INPI, você vai ao Judiciário Brasileiro. Mas o INPI, ele concede esse instrumento que dá exclusividade, tá certo, do inventor em desenvolver, em comercializar. Percebam que isso aqui é muito importante, porque eu posso, inclusive, doar, tá certo? A minha patente, por exemplo, doença negligenciada, doença de Chagas, malária. Nenhuma indústria farmacêutica, meus caros, quer produzir medicamento nessa área. Quem é que faz isso? Fiocruz, Universidade Brasileira. Ainda assim, eles depositam a patente disso. Por quê? Porque ao depositar a patente, ele pode doar, ele pode permitir aqui. A patente é minha, mas eu estou permitindo que um país lá de África produza esse medicamento. Eu só posso fazer isso se eu tiver a patente. Se eu fizer a publicação e não tomar o cuidado em proteger adequadamente, isso cai em domínio público. Então, eu estou falando aqui de doença negligenciada.
Mas imagine que você está desenvolvendo uma tecnologia que tem um público consumidor que é algo atrativo. A gente tem hoje, no Brasil, na área de fármaco, o maior exemplo de tecnologia reconhecida, um medicamento chamado Vonal Flash. Esse medicamento, gente, uma patente, é um medicamento para enjoo. Rende, a USP já rendeu algo em torno de 20 milhões de reais. A USP tem algo em torno de 1.500 patentes. Essa patente representa 95% dos royalties que a USP recebe anualmente. Tá certo? Então, a gente precisa entender isso aqui muito claramente. Por que esse slide é importante? Porque esse slide vai mostrar para a gente que, ao longo dos anos, o depósito por pessoa física no Brasil, ele ainda... Alguém falou aí, Danilo? O depósito... Pode falar, Marina. A Anne, ela fez duas perguntas. A patente tem data de vencimento? Caso se renovar, outra pessoa poderá patentear? A gente vai chegar lá, viu? Essa pergunta aí é importante, mas a gente já fala que patente, tem dois tipos de patente e vai ter slide sobre isso. Entenda, por enquanto, que a patente dura 20 anos e que aquele depositante que depositou, né, um pleonasmozinho, né, para ficar bacana, ele deposita a patente depois de 20 anos, ela cai em domínio público e qualquer pessoa pode produzir essa tecnologia. Claro que dentro de um conjunto de regras, né, pessoal? Por exemplo, o que é um medicamento genérico? O medicamento genérico é o pedido de patente que terminou esses 20 anos. Só que não é qualquer pessoa que produz medicamento. Eu estava em Aracaju, viu, Danilo? Teve um cidadão que entrou em contato comigo, né, querendo algumas orientações, querendo entender. Ele achava que fazer medicamento era igual a fazer sabão. Eu digo, amigo, você está precisando de uma consultoria na área de produção de medicamento, viu? Porque medicamento não é ali abrir uma indústria e começar a fazer detergente, não. Tem uma série de normativos. Então, assim, o genérico é isso. É a patente que, depois de 20 anos, havia um medicamento de marca, outras empresas vão poder comercializar. É lógico entender que esse medicamento ele vai ser bem mais barato. Por quê? A fase de pesquisa clínica já foi feita com medicamento de referência. Então, ele não precisa, novamente, fazer estudos comprovando que esse medicamento funciona. Claro que tem alguns testes, né? A gente chama de teste de bioequivalência farmacêutica. Biodisponibilidade farmacêutica. Ou seja, ele precisa mostrar que esse medicamento genérico, quando o paciente ingere, ele se comporta no corpo da mesma maneira que o medicamento de referência. Então, continuando aqui, gente, a gente faz esse slide para mostrar o percentual que as ICTs continuam depositando, né? Lá em 2022, 23%, 25%, em 2020 já foi quase 30%. Então, ou seja, no Brasil, o número de depósitos de pedido de patente por pessoa física é elevado. E daí eu já faço uma pergunta aqui a vocês. Você acha que no Brasil tem tanto professor pardal assim? Todo mundo tem na sua casa um laboratório, alguma invenção. É fácil fazer invenção no Brasil. Qual é o pedido que efetivamente pode ter uma maior possibilidade de concessão? É um pedido que a UFES deposita ou é um pedido que uma pessoa física deposita? Pensem nisso. Então, aqui, ó, a gente mostra que lá em 2023, as nossas universidades, né, principalmente a do Nordeste também, continuam no ranking como sendo os maiores depositantes de pedidos de patente. Isso é bacana, é. E a transferência de tecnologia? Como é que isso está? Está perto, está distante? Vamos ver o que está acontecendo. Aqui a gente mostra para você, ó,
como é diferente os pedidos de patente que vêm de fora. Apenas 2% deles são depositados por pessoa física. Em 2023, gente, 40% do que o Brasil depositou, eu estou falando de depósito de residente, foi por pessoa física. Aqui, né, o bicho pega. Essa triste realidade. Quando eu junto o Norte, o Centro-Oeste e o Nordeste, eles respondem por 22% do que é depositado no Brasil. Olha aqui, ó. O Sul e o Sudeste, senhores e senhoras, respondem por 80%. Então, a gente precisa pensar efetivamente política pública que mude essa desigualdade. Isso é muito reflexo também de o quanto o setor produtivo ele é deslocado no Brasil, né? A gente entende que a participação do Sul e do Sudeste tem naturalmente um setor produtivo muito mais pujante, só que a gente precisa entender e precisa cobrar de nossos políticos uma maior atenção para o Nordeste, para o Norte e para o Centro-Oeste. Tem alguma pergunta aí, Marina, por gentileza, enquanto eu tomo aqui um copo d'água? Não, por enquanto não, está tranquilo. E daí, meus caros e minhas caras, passado já essa fase aqui mais introdutória, onde a gente percebeu um pouco como está o cenário nacional, a gente começa a entrar nos aspectos mais técnicos da patente. A gente diz aqui que existe 2 tipos de pedidos de patente. Um primeiro chamado patente de invenção, ou seja, é aquela patente que dura 20 anos a partir do pedido do depósito, tá certo? E tem a patente do modelo de utilidade, que é uma patente mais simplificada, que nada mais é do que um objeto que possui uma melhoria funcional, e esse slide aqui vai mostrar claramente a diferença entre elas. Então, vocês percebam aqui, né, a urna eletrônica funciona, viu, gente? É segura, dá certo, o Brasil é campeão no mundo. Tem uns malucos aí que quer dizer que isso aqui não serve para nada, né? Mas a gente sempre vai dizer isso aqui, que funciona. População que a gente terminar uma eleição 5 horas da tarde, respeitando os fusos horários, 2, 3 horas depois, já ter mais de 90% de todo o Brasil com o resultado concluído, né? É algo louvável. Então, perceba o que é a patente de invenção. É algo tecnológico. É algo que vem ali que pode ser incremental, pode ser disruptivo, mas já a patente de modelo de utilidade é algo muito mais simples. Primeiro, que é a patente de um objeto. Ou seja, eu tinha esse primeiro canudo e depois alguém disse, mas vem cá, se eu fizer um canudo assim, não vai ser melhor para a pessoa usar? Então, ou seja, eu fiz uma melhoria funcional. Eu tinha essa primeira caixa aqui, essa primeira gaveta, e eu disse, vem cá, se eu dividir essa gaveta aqui, não vai ficar melhor? Então, percebam que eu fiz melhorias funcionais. Isso é uma patente de modelo de utilidade. Aí, Tiago, você que é farmacêutico, a gente está em 2025. Em 2021, professor do curso de farmácia, dessas ICTs aí pelo Brasil, né, entrou em contato comigo, achando que tinha descoberto a pólvora, né? Sério, se a gente depositar a composição farmacêutica como modelo de utilidade, não é mais fácil a patente ser concedida? Isso lá em 2021, gente. Então, assim, olhe o nível do nosso depositante nacional. O cara perguntar se, depositando composição farmacêutica como modelo de utilidade, a patente seria concedida de forma mais fácil. Alguém quer responder sobre isso? Tirando Danilo, tirando Tiago, tá certo? Estamos aqui com 44 participantes. Público muito bacana, viu, Danilo? Parabéns aí pela organização, Marina. Pode falar, Marina. Matheus fez uma pergunta. O modelo de utilidade está mais relacionado com a inovação? A inovação, Matheus, ela tanto pode chegar via modelo de utilidade como via patente de invenção. Às vezes a inovação, cara,
chega até com um determinado serviço. Agora, sim, o que acontece? São mecanismos de proteção, são patentes diferentes. Você perceba aqui, ó, que esse celular, tá certo? O celular, gente, lá nos anos 2000, quando ele saiu, esse chip aqui, ó, ele ficava solto. Quando ele ficava solto, o sinal às vezes falhava. Aí teve um camarada que disse, mas vem cá, se eu fizer um prendedor de chip aqui, não vai ficar melhor? Então isso é um modelo de utilidade. Mas não significa dizer que ao fazer modelo de utilidade, eu vou alcançar a inovação mais rapidamente. A inovação, eu preciso pensar em uma perspectiva que um público consumidor venha se apropriar daquilo que eu desenvolvi. Talvez seja mais fácil. Sua pergunta agora eu estou entendendo, viu, Matheus? Parabéns. Talvez seja mais fácil. Ora, se eu pego ali um objeto que já existe e faço uma pequena modificação, a possibilidade de aceitação pelo mercado pode ser mais rápida, diferentemente de uma patente de invenção. Isso pode acontecer, mas isso aqui não é certeza de que irá acontecer. Temos mais alguma pergunta aí, Marina? Sim, é da Sheila Leal. Ela perguntou o seguinte, as ICTs precisam de capacitação proativa, vez que não há orientação institucional para os servidores públicos que, despreparados para essa função, atuam nos NITs recém-instalados. Há local onde podemos localizar essas informações de repassar para os servidores? Sheila Leal, a sua pergunta é um tanto quanto emblemática, minha cara, mas a gente não se furta desse diálogo. O que acontece? A gente tem que entender que o NIT é aquele órgão da universidade, tá certo? Que é responsável pelo depósito do pedido de patente. Pelo depósito, da marca, do programa do computador. Vocês aí da UF, gente, Universidade Federal de Sergipe, vocês estão de parabéns. Porque vocês já saíram para uma condição de agência, tá certo? Vocês têm aí, Marina, e me corrija se eu estiver errado, vocês têm aí, cara, de 8 a 10 pessoas trabalhando com vocês. Estagiário, camarada responsável pelo Instagram, camarada que vai bater foto quando tem um evento, tem o Danilo agora lá na transferência de tecnologia, tem você, tem a Maria, só que tem o Tiago, o professor Tiago, que está substituindo aí, nosso querido amigo Martins. Também tem o pessoal que atua na governança, que é Claudinei e Camila. Nós temos mais de 10 membros. Olha aí. Atuantes. É um latifúndio. Latifúndio, né? O NIT de vocês aí, Tiago, é uma verdadeira, cara, fazenda grande, entendeu? Tem universidades, Marina, maior do que a UFES, com mais história, sob uma perspectiva de data de criação. A USP, me corrijam, foi fundada nos anos 70. Então, a gente tem uma universidade que é grande, que foi uma das primeiras no Nordeste, no Centro-Oeste, e tem 2 pessoas cuidando do NIT. Uma pessoa cuidando do NIT. Então, assim, o que a Sheila Leal falou é um problema, Sheila, mas não pense que é culpa do NIT. Falta uma política pública estruturada. O pessoal do Fortec tem feito isso muito brilhantemente. As pessoas estão querendo agora, Sheila, que quando houver concurso público, o concurso dentro da universidade já seja para a vaga do NIT. Porque eu vou lhe contar uma história, Sheila. O que acontece? Não foi o caso de vocês aí. Mas tem universidade que, quando muda o reitor, simplesmente muda o NIT por completo. Então, eu tinha uma equipe ali que já vinha numa construção de conhecimento consolidado, chega um novo reitor, aí saem essas 4, 5 pessoas, entram novas pessoas que vão começar a entender esse processo novamente. Então, o que eu aconselho você, Sheila? Eu não sei se você faz parte de algum NIT, ou se você já é servidora,
Mas o INPI tem um acordo de cooperação técnica com o Fortec. E a gente tem uma plataforma de curso, a gente faz capacitação online, a gente faz capacitação presencial. Então, quem precisar, pode nos procurar, pode procurar as regionais, pode procurar o Fortec, que a gente pode pensar formas de capacitar essas pessoas. O INPI tem uma carteira de cursos muito bacana. Agora, o que a gente precisa, Sheila, é encontrar formas de fixar essas pessoas no NIT, tá certo? Continuando aqui, Núcleo de Inovação Massa, eu faço os convênios. Show de bola, Sheila, parabéns. Agora tem um porém aqui que a gente precisa falar, viu? Eu já dou a palavra aqui a quem está perguntando. Eu aproveito essa oportunidade sempre para dizer uma coisa para vocês, gente. Eu não sei se aqui eu tenho muito pesquisador. Danilo, se eu tiver errado, me corrija, viu, Tiago? O NIT não é responsável por escrever a patente de ninguém. E tem professor que ainda pensa isso. Então, a gente tem um programa de mentoria. A UFES aqui, 50 mentorias, 50 patentes depositadas. Ainda tem outras que vão ser depositadas. Mas o NIT, gente, pergunta a Danilo aqui se ele já escreveu patente nesses últimos 5 anos para alguém. Pode até ter escrito lá nos anos 80, que era outra dinâmica. Mas não é o NIT que é responsável, gente. Quem é responsável por escrever o pedido de patente é o pesquisador, é o inventor. É ele que mais entende da tecnologia dele. E eu já participei de evento que eu vi professor falar, peraí, quem tem que escrever o pedido de patente é o NIT. A Viviana aqui, ó, que é a chefe do Nordeste, acabou de responder aqui, ó. Sheila, precisamos destacar, a Viviana é a chefe aqui na Bahia, viu, gente? Precisamos destacar que há muita rotatividade de servidores do NIT. Por isso é desafiador manter pessoas qualificadas. Exatamente. Então é um problema. Continuando aqui, você queria falar, Marina? Tem alguém que queria falar, pessoal? Por enquanto, não. Perfeito, gente. Então, continuando os aspectos técnicos, a gente sempre aproveita esses momentos de conversa, de bate-papo, para falar um pouco, né, sobre isso aqui. O que é importante quando eu vou escrever um pedido de patente? O que eu preciso atentar? Primeiro ponto. Felizmente, de uns 3, 4 anos para cá, o INPI desenvolveu essa ferramenta, minha primeira patente. Então, essa ferramenta aqui, Danilo, ela mudou muito para melhor a forma de se depositar um pedido de patente. Porque antes, gente, era muito difícil. Pessoas escreviam, só na formatação desse pedido de patente se perdia muito tempo. Imagina você, recuo à direita, recuo à esquerda, recuo inferior, espaçamento entre linhas. O INPI, ao criar essa minha primeira patente, você vê aqui, ó, que existem modelos de relatório descritivo, de quadro reivindicatório. Então, ou seja, eu tenho templates que eu baixo e eu começo a escrever o meu pedido de patente. Seja ele de invenção ou de modelo de utilidade. E essa ferramenta, ela ainda mostra tipos de pedidos de patente que foram concedidos. E a gente sempre fala isso, pessoal. Quem está escrevendo patente, quando está fazendo a busca ali, tá certo? Fica muito preocupado em escrever sobre todo pedido de patente que acha. Você tem que ter um olhar diferenciado. Quando você está fazendo uma busca de anterioridade, você tem que ter um olhar para a patente que foi depositada, o que ela tem ali, e a patente que foi concedida. Esses dois documentos vão ensinar para vocês coisas diferentes. Tá certo? A patente que foi concedida, essa sim é muito importante para eu aprender a escrever corretamente. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Pessoal, eu vou aproveitar aqui que acabaram de colocar a lista de presença e vou compartilhar com vocês a avaliação dessa palestra aqui. Por gentileza, não deixem de fazer, tá certo? Só um instante aqui, que eu estou pegando o link.
Quem quiser escrever no chat, pessoal, fica à vontade. Né? Oi, enquanto você joga o Pode link, falar, Danilo, fica à vontade. testemunha aqui em relação a essa ferramenta que você acabou de mencionar. Somos testemunhas vivas de que são ferramentas que vieram para melhorar mesmo a solicitação de um pedido de patente. E aí, inclusive, a gente usa elas no nosso site, disponibiliza esses modelos nos nossos sites para que os inventores, que porventura não participem do programa de mentoria, mas que ele já tenha um documento que já utilize dentro do padrão desejado. Você vê a evolução antigamente, como você também mencionou, era tudo mais difícil até para escrever. Hoje a gente tem mecanismos que facilitam isso. E internamente a gente tem melhorias. O número de exigências formais, que é aquela exigência que o NPI faz em relação à formatação desses arquivos, desses documentos quando são depositados. Eles têm diminuído. Então, a gente considera que isso é em virtude dessas ferramentas que o NPI disponibiliza, somado às mentorias que a gente vem realizando junto com vocês. Danilo, me tira uma dúvida, por gentileza. Você está acessando seu e-mail aí facilmente? Só um instante aqui, consigo. É o e-mail que você sempre se comunica comigo, né? Pronto, por gentileza, eu acabei de... Eu te mandei um link aí, meu amigo, que eu não estou conseguindo copiar aqui, por favor. Coloque ele no chat aqui, por gentileza. É o link de análise dessa... Pesquisa de satisfação, né? É o Danilo 3008, não é isso? Eu não recebi nesse. Se você quiser mandar para o acadêmico, se você conseguir. Pronto, vou mandar. Danilo Acadêmico. Pode enviar ele, o que eu Danilo anexo aqui. acadêmico.ufes.br. Danilo Acadêmico, pronto. Mandei aí, Marina, por gentileza, que eu não estou conseguindo copiar aqui, ele está querendo ir abrir para outra parada e vai acabar atrapalhando aqui a dinâmica da apresentação. Mas continuando, pessoal, então o que é importante a gente ter em mente aqui? Que esse programa, ele nos dá templates de como a gente redigir esse pedido de patente. Então eu tenho aqui, ó, esses são os templates. Olha que bacana. Eu baixo aqui essas duas crianças e começo a escrever aqui dentro. Aqui, ó. Escreva aqui o título do seu pedido de patente. Campo da invenção. Fundamentos da invenção. Aí eu venho para a parte que eu costumo dizer que é a cereja do bolo aqui, ó. Descrição da invenção. E daí, meus caros e minhas caras, eu chego nisso aqui, ó. É o principal problema do depositante nacional. Ele deposita pedido de patente que tem novidade, tem atividade inventiva, porque ele mostra resultados. Só que quando chega no exemplo de concretização da invenção, meus caros, que é justamente eu dizer como eu obtenho aquele comprimido, como eu obtenho aquela ração para engorda de codorna, como eu obtenho aquele perfil psicográfico, né, Danilo, que serve para avaliar rachadura no asfalto, que o pessoal da UFES aí desenvolveu. Eu tenho que ensinar isso de forma muito clara, que um técnico no assunto, ou seja, uma pessoa com a mesma formação que eu, consiga ler e consiga desenvolver esse exemplo de concretização. As pessoas pecam aqui, gente. É a maior taxa de indeferimento para residentes. Por quê? Porque existe o danado de uma cultura que ainda hoje se reproduz. E que as pessoas têm uma história de, não, eu não vou ensinar o pulo do gato. Meu amigo, ensina o pulo do pato, do leão, do periquito, do papagaio. O que tiver de pulo, ensine. Porque se a sua patente não for capaz de ensinar aquilo que você está querendo proteger, a sua patente não vai ser concedida. Eu estou falando de suficiência descritiva. Tá certo? Obrigado, Viviana. Eu acho que a Viviana acabou de colocar, pessoal, a pesquisa de satisfação.
Não deixem de responder isso é muito importante para a gente entender como a gente pode melhorar, tá certo? Então, continuando aqui, Danilo, é isso. Hélio, Pode falar, Maria. Não quer fazer a pergunta. Não. A Viviane já acabou de enviar o link aqui no chat, que é a pesquisa de satisfação. Massa, Marina. Obrigado, Viviane. Então, assim, olha aqui, pessoal. Voltando para a minha primeira patente, eu tenho até um modelo de como escrever a reivindicação. Tá certo? Isso tudo está disponível no site do INPI de forma muito simples. Qual é o problema, Danilo? Ninguém vai atrás disso. Ninguém baixa isso. Então, eu sempre digo, gente, escrever pedido de patente não é complicado. Todo mundo aqui que está fazendo, ou é aluno de graduação, ou fez um mestrado, terminou um doutorado. Quando eu estou na minha graduação, que eu vou entregar o meu TCC, o que eu faço? Eu vou lá na secretaria e peço, cadê as instruções para escrever o meu TCC? Quando eu defendo meu mestrado, o que eu faço? Vou lá na secretaria da pós. Quais são as instruções? Como é que se escreve uma dissertação? Eu fui banca de uma qualificação do Profinit há uns 15 dias atrás. Meu irmão, eu fiquei surpreso. É outra formatação. É outra vibe a forma de escrever a dissertação para quem faz no Profinit. Tem que fazer um Canvas, tem que fazer uma matriz SWOT, entendeu? Mas onde eu quero chegar? Que na medida que eu estou escrevendo um documento, eu tenho que ir na origem. Onde é que me orienta a escrever esse documento? O pedido de patente, gente, não é diferente. Eu tenho que ir lá no site do INPI e ver as diretrizes de exame de patente. Eu tenho aqui 3 colegas servidoras do INPI. Tainara, que está lá cuidando, da Regional de Manaus, a Ana, que está lá no Rio, e a Tatiana, que é examinadora de patente. Eu tenho que baixar esses normativos, porque eu preciso entender que para escrever um pedido de composição farmacêutica, de composição agrícola, é substancialmente diferente de escrever um pedido de patente de um pneu, de um shampoo, de um sabonete. Mas eu tenho que ler esses documentos. Aí você vai conversar, Danilo, o pró-reitor, não, porque patente, né, eu tenho um patentês. Não tem patentês nenhum, meu amigo. Você tem que baixar o danado do normativo e ler. Agora, sem ler, meu filho, aí fica difícil. Aí fica difícil, viu? Então, continuando aqui, ó, o resumo também está lá. Aí eu mostro para vocês um pedido de patente efetivamente depositado. A gente saiu lá dos modelos da minha primeira patente e a gente vem mostrar aqui, ó, um pedido de patente depositado lá em 2017. Olha a capa aqui, ó. Processo para obtenção de nanopartículas. Depositante, ITP, Universidade Federal de Sergipe. Olha aqui a parceria aqui, ó. ITP, Universidade Tiradentes, Universidade Federal de Sergipe, Unicamp, Universidade de Sorocaba. Olha aqui, ó. Algo extremamente valioso para quem vai fazer mentoria. Vantagens da invenção. Eu preciso dizer, gente, o que a minha invenção está trazendo ali de vantajoso em relação àquilo que já existe. Olha aqui os exemplos de concretização. Obtenção de nanopartícula lipídica. Por último, o quadro reivindicatório. Gente, quando a gente deposita um pedido de patente, vocês devem atentar para depositar o máximo de categoria de reivindicação possível. Produto, processo, uso. Porque se eu boto só reivindicação de produto, gente, só da composição, e eu não peço uma reivindicação de processo de preparação, quando essa patente, quando esse pedido de patente for publicado, eu não posso mudar e inserir novas categorias de reivindicação, porque eu vou infringir o artigo 32.
Então, isso é muito importante, gente. Toda vez que vocês estiverem escrevendo um pedido de patente de produto, lembre-se que esse produto tem um processo de preparação. Ele pode ter um uso que é inédito. Havia aquele medicamento que era usado para tal patologia. Eu descobri agora, por meio dos meus testes, que ele pode ser usado em outras doenças. Isso se chama segundo uso médico. Continuando aqui, já estamos terminando, pessoal. Acredito que mais uns 20 minutos. Isso aqui é muito rápido, né? Isso aqui vai dizer respeito, de forma muito clara, às mentorias que o INPI tem feito, por meio das suas regionais, como gerar patentes com valor, né? A gente já começa a pensar, e se alguém quiser falar sobre isso, a gente abre o microfone. O que você considera uma patente com valor, né? A gente vai trazer aqui o nosso ponto de vista sobre essa temática. Então, primeiramente, gente, para eu gerar patente de valor, eu tenho que, em primeiro lugar, pensar numa perspectiva de uma patente bem redigida, tá certo? Ou seja, uma patente onde eu cito muito claramente o estado da técnica, eu faço uma prospecção tecnológica, ou seja, eu mostro ali claramente o caminho dessa tecnologia, como ela era, como ela está hoje e para onde ela está indo. Se eu vou trabalhar com polimorfo, com lipossomas, com nanotecnologia, eu não posso esquecer das diretrizes de exame, porque cada uma dessas patentes possui forma de serem escritas de maneiras diferentes, tá certo? Então, a gente começa a dar exemplo aqui de algumas mentorias que a Regional de Sergipe, enquanto existia, fez, que a Regional aqui da Bahia fez, que por meio dessas mentorias, Danilo, Tiago, a gente conseguiu alcançar um patamar maior para essas tecnologias. Então, a gente tem uma mentoria aqui, ó, com a Universidade Federal do Sul da Bahia, que era uma tecnologia que analisava a evasão escolar. Perceba que eu estou falando aqui de uma mentoria ocorrida em 2021. Lá em 2023, ó, essa mentoria já gerou uma transferência de tecnologia. A gente tem aqui um outro exemplo, que eu gosto muito de citar isso aqui, que é a Microciclo, que é um grupo de meninas, né, pesquisadores, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que começaram a desenvolver esse produto, tá certo? Fizeram a mentoria com o INPI lá em 2021, e agora em 2023, gente, elas ganharam o edital FINEP, 5 milhões para uma empresa testar essa tecnologia que foi depositada na patente delas. Um outro exemplo aqui, né, recentemente aqui, Regional da Bahia, uma mentoria muito bacana, que teve uma articulação da Viviane, junto à Secretaria de Inovação aqui do Estado da Bahia. E a Bahia, senhores e senhoras, tem aqui uma pegada muito forte, tá certo? De analisar, de prospectar a tecnologia, mas não é para quem está dentro da universidade já não, viu? Pessoal do nível médio, tá certo? Aqueles trabalhos de aluno de nível médio, a Secretaria de Inovação aposta muito nisso. E esse trabalho aqui, que começou lá com alunas de nível médio, tá certo? Gerou um pedido de patente que faz bioplástico a partir do sisal. Então, assim, patente que a gente costuma dizer e acredita que sejam patentes com maior potencial de valor, são esses tipos de patentes, gente, que possam gerar transferência de tecnologia, que efetivamente os depositantes e os inventores possam ter uma recompensa financeira. E como é que a gente consegue isso? Não precisa querer inventar um novo foguete do Elon Musk para chegar e sair da atmosfera, não. Às vezes tem oportunidades ali que estão muito próximas da gente e a gente não consegue nem enxergar. Eu estava fazendo uma pesquisa aí e eu vi esses casos aqui, ó. Doença de Chagas, gente. Para desenvolver fármaco que seja eficaz com essa doença,
é uma dificuldade, tá certo? Passa ano, passa década e continua se usando o danado do benzinidazol, uma molécula muito antiga. Lá em 2003, 2023, gente, a Fiocruz e a Nortec assinaram uma parceria para produzir esse medicamento aqui. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu não estou preocupado com a proteína que faz parte de toda a fisiopatologia da doença de Chagas. É uma vertente, é. Mas se eu pegar o benzinidazol e tentar desenvolver uma composição farmacêutica que tem uma biodisponibilidade melhorada, tá certo? Que tem uma taxa de cura, será que não é mais fácil tentar fazer isso do que ir lá para uma pesquisa básica, estudar a proteína que está implicada na fisiopatologia, e lá no inseto deixou de ser terciária para ser proteína quaternária? Você percebe a reflexão? Então, assim, a gente tem que, de fato, procurar desenvolver esse tipo de tecnologia que resolva um problema da sociedade brasileira, que até hoje não é resolvido ainda. E como é que a gente pode conseguir isso? Volto a dizer, edital FINEP aqui, ó. Esse edital, gente, ele vai beneficiar os ganhadores, e é um edital, viu, Danilo, você já sabe disso, que é fluxo contínuo. Ele ocorre o ano inteiro. Vai terminar 2025, vai chegar 2026, e você que submete, quando você não ganha, ele diz, meu amigo, você não ganhou por isso, isso e isso. Então, melhore que você pode ganhar. Tem editais não, que é anual, perdeu o Playboy e não participa mais, exceto tal FINEP, até isso ele é bacana. Então, assim, é uma forma da gente poder gerar inovação. Vocês viram que as meninas da Microciclo conseguiram fazer isso. Elas desenvolveram um consórcio de bactérias, tá certo? Eu jogo esse pó, que já vem de um processo de liofilização, em um determinado manancial que tem resíduos de hidrocarboneto da indústria petrolífera. Essas bactérias vão lá e, ó, pega essa impureza da água. Então, estão aí, ó, ganharam o edital FINEP, estão construindo uma planta piloto e vão começar a produzir isso em larga escala. E começou com uma mentoria, começou provavelmente com uma dissertação de mestrado, com a defesa de uma tese de doutorado, e está entregando hoje um produto à sociedade que vai resolver um problema. Então, vocês já entenderam muito claramente, né, a importância da suficiência descritiva. Ou seja, a forma de eu escrever um pedido de modelo de utilidade, gente, às vezes por meio de uma figura, eu consigo mostrar o que é a minha invenção. Esse pedido aqui, Danilo, ele tem 5 ou 6 páginas. É uma bomba para fisiologia, para fisioterapia respiratória. Então, lá na UFRN, ele mostra como é a bomba do estado da técnica e ele mostra como é a bomba que ele fez. Aí ele vai e diz, ó, quando eu fiz essa parte aqui, a letra G na bomba, e essa parte a bomba passou a ter uma maior eficácia na fisioterapia respiratória. Por outro lado, olha a forma de ensinar a fazer um composto químico. Pegue 14,63 gramas do composto A, misture com tantas gramas, dissolva em tantas ml. Ou seja, a forma de ensinar a fazer essa bomba é uma. Já a forma de ensinar a fazer a molécula é outra, totalmente diferente. Então, eu tenho que pensar sobre isso para poder atingir a suficiência descritiva, gente. Porque se eu não tiver suficiência descritiva, a patente não é concedida. E já finalizando aqui, entrando nos últimos 10 minutos, pessoal, eu aqui vou voltar aqui para vocês. Estamos em 41, viu? Parabéns aí à turma que tem paciência. Não deixem, viu, de analisar essa palestra por meio desse link aqui que a Viviana acabou de colocar, pessoal.
Isso é muito importante para a gente. Danilo, quer falar, Danilo? Eu Enquanto eu bebo aqui um copo d'água. Você mencionou a questão do número de páginas de um dos documentos de umas patentes aí. É importante frisar também que nem sempre a suficiência descritiva vai ser sempre sinônimo de número de páginas, né? A gente vai encontrar IP com quase 100 páginas no relatório descritivo, mas que no final eles não são concedidos, inclusive por falta de suficiência descritiva. Então, é só para ilustrar que, às vezes, você consegue obter a suficiência descritiva e atender os outros requisitos com até 3 páginas. Perfeito. Não tem. O que a gente tem que fazer, gente, é que a gente está lembrando de um processo de preparação. Então, esse processo de preparação, gente, eu tenho que levar em consideração quantidade, duração do processo, temperatura, matéria-prima utilizada no processo. Rapaz, eu não vou citar nomes, né? Mas eu estava fazendo uma mentoria com uma aluna que acabou de defender um doutorado na universidade aqui, e a mentoria dela partia de vegetais. Beleza, peguei os vegetais, fiz isso, fiz aquilo, fui lá, depois obtive as nanopartículas, avaliei. Tudo uma maravilha. Os resultados, lindos e maravilhosos. Vem cá, isso que você está chamando de extrato industrial da acerola. O que é isso? Porque tudo começa com esse extrato industrial da acerola. Isso é o quê, cara? E a menina não sabia, cara. Então, assim, eu disse, olha só, imagina aqui que uma pessoa, com a sua formação em engenharia de alimentos, pega essa sua descrição e vai para a bancada fazer. Onde ela vai adquirir esse extrato industrial de acerola? O que é isso? Não, eu peguei na indústria. Eu digo, beleza, então vai lá para a indústria e peça a descrição. Isso é obtido a partir da polpa da acerola, que foi concentrada tanto, e existe ali nada mais é do que o fruto e tantos % de água. Percebe, Danilo, o que eu estou querendo dizer? Então, quando a gente trabalha com vegetal, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Colhi a acerola lá em Mossoró, em tal lugar, entendeu? Fazer o acesso ao protocolo do CIGEM, né? E quando a gente trabalha com a microbiota, com flora, com fauna do Brasil, a gente tem que declarar esse acesso ao patrimônio genético brasileiro. Então, assim, gente, suficiência descritiva é isso. Teve outra mentoria que eu também vou relatar, era a produção de medicamento à base de cannabis para epilepsia. Universidade lá e tal, cheio de resultado, funcionou no ratinho, antiepilético. Eu digo, amigo, o que danado é esse óleo aí, do teto aí do canabinol? O que tem aí dentro? Eu não sei, a gente conseguiu aqui com a associação. Eu digo, pode ir para o Instituto de Química e caracterizar. Porque imagina você está desenvolvendo medicamento, aí você diz, peguei o óleo lá de tal, que foi a associação lá do bairro tal de Aldeota que me deu. Ninguém sabe o que é isso. Então, muito cuidado, gente, com a origem da matéria-prima. Olha a diferença. Peguei um óleo de tetraidrocannabinol comprado na Merck, cuja composição é essa. Eu vou para a literatura, vou para o mercado, compro isso aí e vou conseguir fazer a sua tecnologia. Então, gente, já finalizando aqui nossa apresentação, né? A gente tem esse programa de mentorias hoje com o Brasil aí, que o INPI tem feito pelo Brasil, que nada mais é, né? Vocês da Universidade Federal de Sergipe sabem isso muito claramente, né? É um programa onde a gente tem reuniões periódicas, normalmente a cada 15 dias, né? Aqui, a gente orienta os alunos, os pesquisadores a fazer esse curso de nivelamento, que foi aquele UPTEC que a gente falou, né? E ao final ele consegue entregar para o Danilo aí um pedido de patente, entendeu? Fazer um registro de uma marca. Então, assim, nada mais é do que sessões que ocorrem, né? Com até 1 hora de duração. A gente costuma fazer de forma quinzenal. E ele dura de 3 a 4 meses. Já teve mentoria que a gente fez em 1 mês,
em 2, tá certo? E a gente nunca deixa de compartilhar esse slide, né, gente? Isso aqui eu costumo dizer, né, com dada as devidas proporções, isso aqui é o apartheid da propriedade intelectual. É a segregação, né? A gente vê aqui, né, o Estado de São Paulo, no ano de 2023, depositou 2.306 pedidos de patente. Aí a gente vê Amapá, né? Roraima, com 9 pedidos de patente. Então, assim, será que lá no Amapá, lá em Roraima, por que só se depositou 3 pedidos de patente? Tá certo? Então, assim, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpem aí qualquer coisa. A gente tenha falado que alguém não gostou. Essa aqui é a nossa equipe, né? Uma equipe muito pequena, mas que a gente procura atender os nossos parceiros. E, Marina, se você tiver alguma pergunta aí, fica à vontade. Quem quiser falar, o microfone está facultado aos presentes. E é sempre bom voltar e conversar com vocês aqui. Um grande abraço. E, Danilo, vocês aí estão com a palavra. Obrigado a todos aqui pela presença, pessoal. Hélio, você vai disponibilizar o material para que a gente possa postar no site da AGIT? Com certeza, com certeza. A Maria gostaria de ter esse material da palestra. Mando sim, estou mandando para vocês aqui. Terminou a palestra, eu vou mandar para vocês aí o PDF, entendeu? Apesar do PowerPoint aí, algum professor queira usar, a gente também manda. Quero agradecer a presença aqui dos amigos do INPI, Tatiana, Tainara, Ana, a nossa chefe aqui da Regional da Bahia, a Viviane. E muito obrigado, pessoal. Professor Tiago aí pelo convite. Contem sempre com a gente. O que a gente puder fazer para trazer esse tema. Eu sou muito audacioso, sabe, Tiago? Eu tenho dito assim, tem gente que... Amigos meus do INPI, de chope, né, Alice? Meu amigo, esse homem vive propriedade intelectual. Eu digo, rapaz, é meu ofício. Eu encontrei uma forma de gostar, que é isso aqui, é disseminar, é conversar, é procurar com as pessoas, procurar orientar. E a gente espera que um dia, né, esse vídeo conversa de botequim, do chopp, porque a gente precisa trazer a propriedade intelectual para o nosso cotidiano, meu amigo. Esse negócio de um congresso anual, simpósio, não sei o quê. Meu brother, se você faz isso uma vez por ano, meu irmão, você tem que trazer isso aqui para o cotidiano. Tem que fazer reunião. O pessoal lá da UNIT tinha um café com biotecnologia. Todo mês a gente estava lá dentro. Às vezes INPI, às vezes Sergipe-Tech. Então, assim, gente, eu volto a frisar, né? Não é porque eu sou um cara progressista que eu defendo isso, não. Mas a gente nunca viveu, o Tiago aqui, a gente, né, Tiago, que fez iniciação científica, que fez mestrado, que fez doutorado. Eu tenho 48, né? Eu tenho dito agora que eu sou um cara que na minha época existia biblioteca e era um lugar que a gente ia estudar. Que a gente ia lá, tinha umas coisas chamadas livro. Hoje está todo mundo, né? Com celular, com iPad. Então, assim, gente, o momento é outro, é único. Então, a gente tem que procurar aprender, falar as coisas com propriedade. Vocês são alunos de graduação, vocês são alunos de mestrado. Produzir um trabalho e entregar para o professor é a coisa mais fácil do mundo hoje, né? Boto lá no chat GPT, não sei o quê. Mas assim, e aí? Quando terminar a faculdade? Quando terminar a graduação? Aquele conhecimento ficou? Então, assim, o bom aluno, ele tem uma maior possibilidade de ser um bom profissional. Existem exceções? Existe. Mas viver a universidade, cara, é uma realidade que, na minha época, a gente passava o dia aí, cara. A gente chegava de manhã, saía aí no final da tarde, final de semana ainda ia para laboratório. Claro que as coisas mudaram, né? Tem disciplina EAD e tal. Mas o principal é essa formação, gente. É um momento de aquisição, de adquirir, porque isso vai ser preciso lá na frente. Tá certo? Então eu faço isso aqui com muito carinho, com muita dedicação. E digo sempre a vocês que o que precisarem,
A gente tem aqui a Camila, que trabalha com essa área de patentes implementada para o programa de computador. Tem o Wilson. Hoje mesmo à tarde vai ter uma discussão sobre patentes verdes aqui com o pessoal do IFBA. É um evento online, tá certo? Quem precisar aí, Danilo está no Fortec Nordeste, no nosso grupo Junite aqui pelo Nordeste. Quem precisar participar será bem-vindo. E eu gosto de falar, né, Tiago? Então você deu a palavra aqui, senão eu não paro de falar, cara. Obrigado, gente. Eu estava pensando em fazer um encerramento, mas você já fez o encerramento. Mas aproveitando, agradecer, né, a presença de todos, né, que participaram, apoiaram aí o nosso evento, a palestra aí conjunta com a NPI. Agradecer ao Hélio, né, que trouxe aí, eu acho que um conhecimento vasto, né, um aprofundamento muito bom para a gente estar trabalhando, pensando, e eu concordo com você, viu? Acho que isso tem que sair fora da academia, não beber academia hoje, e ser fora da academia para a gente estar conversando aí num café, numa pizzaria, né, Danilo? Num barzinho, etc. É conversa de inovação o tempo todo mesmo, tá bom? Tamo junto, velho. Tamo junto. Então, novamente, eu agradeço a todos aí, todos presentes, e finalizamos aqui a nossa palestra do dia. Valeu, pessoal. Um abraço aí, Danilo. Valeu, Hélio. Marina, obrigado aí pelo apoio. Obrigada. Eu sempre digo